Bom, o vínculo de discipulado a partir de Paulo e Timóteo. Então, esse estudo, o qual nós estamos fazendo nas terças, tem sido muito rico, muito proveitoso, como Deus tem falado através de muitos irmãos e de muitas formas. E olhando nessas cartas de Paulo, nós estaremos, na semana que vem, iniciando 2 Timóteo, conseguimos enxergar esse vínculo de discipulado entre Paulo e Timóteo. Mas, para isso, eu trouxe uma expressão, uma fala, uma escrita de Paulo lá no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 22, que diz assim: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Que essa palavra possa nos animar, encorajar nos vínculos de discipulados que o Senhor nos confiou, e também que possa servir de uma admoestação para aqueles que necessitam se arrepender e ver onde caíram, para que possa, nesses vínculos, que esses vínculos sejam reerguidos. Se a gente pegar o Velho Testamento, a gente vai ver que o meio que o Senhor escolheu para conduzir o seu povo foi o pastoreamento. Isso está explícito nos livros do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai incrementar com o discipulado, sendo a forma mais dinâmica do pastoreamento, pois ela é um cuidado mais específico, é mais próximo da realidade daqueles que desejam ser conduzidos pelo Senhor. Quando eu falo isso aqui, ser conduzido, é porque tem muita gente que fica no entorno da igreja, mas que não se sujeita ao Senhor, não se deixa ser guiado, chama o Senhor de meu pastor, mas não deixa ser guiado. Que a forma que Deus utiliza para guiar o seu povo, e aqui, para a nossa realidade, após Cristo, guiar a sua igreja, é através dos irmãos. Então, eu preciso me sujeitar ao Senhor, e essa maneira de expressar essa submissão ao Senhor é me submetendo aos irmãos. Como é que eu digo ao Senhor que eu amo e o irmão que está do meu lado, eu não faço isso? Então, essa relação de o Senhor e pessoas no corpo de Cristo, essa relação está muito, muito próxima da maneira como eu permita que o Senhor conduza a minha vida. Se a gente verificar a luz, aqui apenas como uma introdução, né? À luz dos evangelhos, o discipulado se aproxima mais da relação familiar. Quando eu falo familiar também, eu me refiro aqui a uma família saudável, pois estamos vivendo tempos em que a referência do pai, ou a referência da mãe, ou a referência da família é traumático. Então, eu estou falando na família, ela na sua normalidade, numa vida saudável. Então, a realidade do discipulado se aproxima mais dessa relação familiar do que pela relação instrutiva dos gregos, que era baseada no mestre e no aprendiz. Jesus é como se ele juntasse esse aspecto familiar, né, o trato familiar dos hebreus, com a sistematização do ensino dos gregos. Jesus funde, ele faz essa fusão, né, que dá
esse tom desse discipulado expresso ali de Jesus para com seus discípulos. O discipulado, na verdade, ele busca uma intencionalidade referente à formação moral e intelectual no ambiente familiar, que mais se caracteriza pelo acolhimento e pela afetividade. Então, esse é o discipulado que Jesus traz, que Jesus utiliza para conduzir o seu povo, conduzir os discípulos, né? Dando continuidade, no corpo de Cristo, todos os membros, todos, deveriam estar vinculados nessa relação de discipulado. Se não houver esse vínculo discipulado, há um prejuízo no corpo de Cristo, né? Mas a gente sabe que a realidade da igreja é outra. A boa notícia é que o Senhor ele está restaurando essa verdade. Os irmãos, e nós somos frutos dessa restauração de Deus, sobretudo ali nos anos 1960, aconteceu na Argentina esse movimento do discipulado, não como uma estrutura, uma forma, mas esses vínculos saudáveis que gera um pastoreamento mais sistematizado, mais próximo, com a graça de Deus no ambiente familiar. Para não falar de outros grupos, vamos falar um pouquinho da nossa realidade. Em termos nominais, todos os irmãos, todos vocês, estão vinculados. Na prática, assim, respondendo de maneira generalizada, se o discipulado está funcionando a contento para com todos, eu diria que não tenho muita certeza disso. Nominalmente, todos estão vinculados, mas na prática eu não tenho certeza. Eu vou começar por mim. É uma pergunta que eu faço, e aí que você também deveria fazer. Quando eu falo aqui, não, essa palavra serve tanto para quem cuida e para quem é cuidado. Em alguns momentos, vai encaixar para quem é cuidado, mas, de uma maneira geral, também para aquele que cuida, né? Como tenho desenvolvido o meu serviço para com aqueles que o Senhor me confiou? Então, eu preciso fazer essa pergunta. O que eles diriam, o que eles dirão se eu fizer essa pergunta para eles, né? Então, esses questionamentos nos tira da nossa zona de conforto. Será que eu estou conduzindo da maneira correta? Será que aquele que eu cuido está sendo nutrido, está sendo conduzido, está sendo formado como o Senhor gostaria? Então, essa é uma pergunta. E para aquele que é cuidado, eu tenho me colocado em condições para que o Senhor utilize esse vínculo discipulado, meu discipulador, para me conduzir? Será que eu tenho criado oportunidades para isso ou dificuldades? Então, são perguntas que devemos fazer, né? Não é todo dia, mas uma vez ou outra é saudável fazê-las. Refletindo sobre isso, o Espírito Santo me fez lembrar de Paulo e Timóteo, que o chamava de meu filho amado. Tem várias expressões lá na carta, né? Não vou nem falar das demais cartas paulinas, mas especificamente de 1ª e 2ª Timóteo. Expressões de afeto, de um vínculo que Paulo tinha para Timóteo. Vejamos o que Paulo diz para Timóteo em 2 Timóteo 3,10. Eu vou estar lendo os textos, tá? Então,
Depois, se você quiser, eu dou as referências. Em 2 Timóteo 3,10, Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Se a gente pegar cada elemento desse que Timóteo seguia de perto Paulo, né? Isso daí daria para a gente estar conversando aqui o dia todo. Mas eu só quero dar um destaque para 2 pontos desses aí, tá? 2 Timóteo 3,10. O primeiro você tem seguido de perto o meu ensino. Então, não dá para seguir alguém de longe. Não dá. Até para ver a conduta da pessoa, não dá. Que ele fala assim, de seguir de perto a minha conduta. A conduta é a maneira da pessoa agir, viver, ser conduzida, o comportamento. Então, isso precisa ser visto. E Timóteo via isso na vida de Paulo, e Paulo reconhece. Né? Então, nesse vínculo de discipulado, há uma necessidade do seguir de perto. Seguir de perto. A gente vai avançar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você quiser me interromper, ou fazendo um acréscimo, uma observação ou uma pergunta, fique à vontade. Isso aqui não é uma pregação. Seguindo adiante, percebemos nesse texto as influências do discipulado de Paulo para com Timóteo. Quem olhava para Timóteo enxergava um pouco de Paulo, que, por sua vez, via Cristo. Ou seja, o discipulado coopera para que a pessoa se pareça com Cristo. Eu tive o cuidado de verificar no Novo Testamento todas as passagens que sobre Timóteo. Aparece 16 vezes. E é interessante que a autoridade que Timóteo tinha era muito próxima da própria vida de Paulo. Então, Paulo enviava Timóteo como se ele estivesse lá, porque ele tinha certeza que Timóteo falaria o que Paulo teria para aqueles irmãos. Então, quem olhava para Timóteo enxergava um pouco de Paulo. Né? Agora, claro que na ponta está Jesus. Eu não tenho discípulos. Você não tem discípulos. Os discípulos são de Jesus. Então, de uma maneira mais didática, nós utilizamos, né? Esse é meu discípulo, mas, na verdade, é discípulo de Jesus. Ele deve ser parecido com Jesus. Agora, eu preciso também ser parecido com Jesus. Então, Paulo, por diversas vezes, ele vai falar: sejam meus imitadores. Isso não era atitude de vanglória, de soberba, de orgulho. Não. Ele vai falar isso porque ele procurava imitar Jesus, né? E ele era alguém que crescia para baixo, no sentido de que queria servir mais e mais. Para explicitar um pouquinho essa relação de discipulado, olha o que Paulo diz, texto também conhecido dos irmãos, 2 Timóteo 2, a partir do verso 1, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviam dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens que sejam também capazes de ensinar a outros. Podemos perceber aí uma espécie de genealogia, não no sentido familiar, mas de geracional, de geração, né? Paulo
ensinou a Timóteo, que deveria ensinar a homens fiéis ou idôneos, e esses deveriam ensinar a outros. Então, a gente vai ver aí 4 gerações. É verdade que tem uma outra versão aí que dá até para falar em 5, mas eu queria me prender a essas 4. Paulo, Timóteo, ensinar e transmitir a homens fiéis e idôneos, e estes a outros, né? Então, essa relação, e aqui eu quero dar um relevo nessa minha fala, essa geração de discipulado, ela não pode ser nem vertical e hierárquica. Aqui não tem uma hierarquia, mas ela é horizontal e serviçal. Não é de cima para baixo. Não é enxergar essa estrutura, Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros, numa hierarquia de comando, no sentido vertical. Ela, na verdade, ela é horizontal. Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. E ela é serviçal. Ela está relacionada ao serviço. Então, desses daí, Paulo era quem mais servia. Depois, Timóteo, depois esses homens fiéis e depois outros. E esses outros a outros. Então, é serviço. Então, em termos práticos aqui, termos práticos, eu vou pegar aqui. Thaís tem as que ela cuida, mas dessas eu vou pegar aqui Júlia, apenas só para exemplificar. Thaís, Júlia, Maiane e Camille. Thaís, Júlia, desculpa. Thaís, Júlia, desculpa, Júlia. Thaís, Júlia, Maiane e Camille. É uma relação horizontal, não é hierarquia. Thaís deve ser a que mais serve, e dentre as 4. Camille precisa servir ao Senhor como Maiane serve, como Júlia serve, como Thaís serve. Então, essa relação de discipulado visa isso. Não é quem é maior e quem é menor. Não é nesse sentido, né? Mas vamos avançar. Esse vínculo discipulado, ou essa relação, ela requer um alinhamento. Depois de instruí-lo em assuntos específicos, Paulo orienta a Timóteo. Isso está lá em 2 Timóteo 4,15. Ele orienta a Timóteo. Seja diligente nessas coisas. Ser diligente. Vamos aproveitar somente esse aspecto, né, da diligência que o texto fala de 2 Timóteo 4,15. O que é ser diligente? Cuidadoso, atencioso, aplicado e interessado. São sinônimos de diligência. Se pegarmos o versículo anterior, eu estou falando do versículo 15 do capítulo 4, mas no versículo 14, Paulo fala para Timóteo não ser negligente, que é o oposto de diligente, né? Para não ser negligente. Eu também fui buscar o significado, né? Para a gente ampliar aqui a nossa compreensão. O termo negligência pode nos ajudar a compreender primeiro sobre o que é ser diligente. Negligente significa, no original, desconsiderar, não dar importância e, mais preciso, não colher os frutos. Eu tenho aqui em frente à nossa casa um pé de acerola. 2 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4,15. Eu tenho aqui em frente à minha casa aqui um pé de acerola. Se eu não colher a acerola, ela vai cair, vai apodrecer.
Então, eu plantei e eu tenho que ficar atento em fazer essa colheita. Se eu não faço, eu estou sendo negligente. Né? Então, uma pessoa diligente é uma pessoa que dá atenção, que procura fazer na hora certa. E aí, eu queria também, só para exemplificar, e aplicar esse sentido, Soninha, de diligência. Imagina aí um filho pedindo um copo d'água, pedindo água, depois de brincar exaustivamente. Aí o pai se recusa a dar naquele momento, e depois de 1 a 2 horas, o pai dá uma grande quantidade de água para compensar aquele momento que ele não deu. O que isso acontece? Isso aí está gerando prejuízo que pode causar um cálculo renal para aquela criança, né? Que pediu água. Deveria servir na hora que o corpo precisa. Então, ainda que depois dê muita água, não vai resolver aquela necessidade a qual o filho precisava. Eu estou dando um exemplo aqui para a gente perceber a importância de sermos diligentes nesse relacionamento de discipulado. Então, se de repente aquele que eu cuido tem uma necessidade e eu vou postergar essa necessidade e vou falar, não, vou separar, a semana que vem eu vou ter um tempo aí um tempo amplo com ele. Um exemplo. Mas a necessidade era naquela hora, era naquele dia. Então, precisamos agir com diligência, com atenção, com cuidado para com aqueles que nós cuidamos, né? Assim, devemos agir com diligência nos nossos vínculos de discipulado. Como? E eu vou elencar aqui alguns pontos e vou me deter ao último. Primeiro, como é que eu devo agir? Primeiro, orando pelo vínculo. Eu vou orar com ele ou por ele, com ele ou por ele. Eu vou estar diante do Senhor orando por ele. Quem é cuidado vai orar por aquele que é cuidado. Quem cuida vai orar por aquele que é cuidado. Né? Paulo fala assim em 2 Timóteo 1,3: ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Paulo lembrava de Timóteo constantemente. Nesse vínculo discipulado, ele orava dia e noite. Agora, só um detalhe: Paulo tinha muitos discípulos. Paulo cuidava de muita gente, mas ele orava diariamente ou dioturnamente, sendo mais preciso. Orar para ouvir Deus, orar antes e depois de tomar decisões, orar numa atitude de dependência ao Senhor, orar de forma específica pelo outro. Orar não é aleatoriamente, Deus abençoa a vida de Éder. Deus, seja com Éder, abençoa a vida com Éder. Tá, mas eu preciso trazer um elemento para que eu seja preciso na minha oração. E para isso eu preciso conhecer a realidade de Éder. E aí entra o segundo ponto que devemos ser diligentes, que é ser transparente. Paulo fala assim: lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Depois Paulo fala: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Paulo conhecia as necessidades
de Timóteo e sabia, inclusive, das suas limitações, do seu problema de saúde. Inclusive, ele vai recomendar que tomasse vinho, né? Paulo conhecia a insegurança e timidez de Timóteo. Timóteo também conhecia a realidade de Paulo. Sabe? Essa relação ela precisa ser transparente para até poder haver uma oração específica, né? Conhecer o outro, se deixar ser conhecido. Gente, tem pessoas que, para você tirar isso aqui, você precisa de vários momentos para tomar café, para poder ou andar ou fazer uma caminhada, ou, enfim, ter um tempo para você conhecer a pessoa. Então, devemos, não é abrir a boca para qualquer um. Eu estou passando por isso, olha a minha situação. Não, mas se deixar ser conhecido naquele vínculo. Naquele vínculo. Outro dia eu falei para uma pessoa, falei, olha, esse assunto, não converse com outros irmãos, não. Converse com a pessoa que você está ligada. Converse com sua discipuladora sobre esse assunto. Ela sabe disso porque ela precisa saber. É bom, é saudável. Ela não vai espalhar para outras pessoas. Ela vai cuidar de você. Você vai estar ajudando para que ela esteja diante do Senhor com uma causa mais fechadinha, mais arredondada, para poder orar. Então, ser transparente. A transparência vai nos levar para uma outra atitude que requer de nós uma diligência, que é a empatia. Se importar com o outro, perceber. O amor nos afasta da indiferença, que é um dos piores sentimentos que existe. É a indiferença. A indiferença, irmãos, é ali, ó, a pessoa nem ama e nem odeia. Ela é indiferente. O dano dela é pior, em certo sentido, do que houvesse digamos, uma aversão, uma raiva no vínculo. Porque, havendo isso, dá para você mexer. Dá para trazer, por exemplo, para o presbitério e falar, olha, eu estou numa situação assim, dá para mexer, dá para... não empurra com a barriga, mas a indiferença não. A indiferença, muitas das vezes, ou quem é cuidado ou quem cuida, bate o ponto, entre aspas, e vai seguindo a vida, vai empurrando com a barriga. A indiferença ela é terrível. Precisamos da empatia, de perceber o outro. Claro que o Senhor, ele trabalha para que nesse vínculo haja amor, como diz os pessoal lá de Jundiaí, amor, que haja amor, que haja essa proximidade de coração. Amém, querido? Então, vamos afastar qualquer sombra, qualquer cisco de indiferença. Não devemos agir com indiferença. E eu vou chamar aqui de último ponto, que eu quero me deter um pouquinho mais, nesse aspecto de ser diligente no vínculo discipulado, que é o tempo de convivência, né? Se tomarmos a relação de Jesus com os discípulos, veremos que o tempo de convívio era diário. Eu disse diário, está lá nos evangelhos. Aí você argumentaria que eles viviam na obra de tempo integral e que possivelmente eram solteiros, com exceção de Pedro. Então,
eram solteiros, não tinha obrigações e viviam em tempo integral. Então, isso fazia com que o vínculo fosse diário. Eu vou lhe responder, tudo bem. Vamos, então, para a igreja do primeiro século, a igreja lá em Atos 2. Lá diz que os irmãos estavam juntos diariamente. Tá, mas vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? É bem verdade que, posteriormente, alguns vão utilizar uma referência lá de Atos 20, que fala que eles passaram a partir o pão uma vez por semana. Então, eu perguntaria para você, é razoável esse vínculo ter, ao menos, um contato durante a semana? É razoável? Eu vou dizer, eu creio que sim. O bom seria o bom, né? Ou o desejável. Ou assim falar, diz que o bom é inimigo do ótimo, né? Do excelente. Então, o desejável é que tivéssemos um tempo, que houvesse um contato diário. Mas vamos pegar uma vez por semana, né? Vamos lá. Eu queria... E aí vem a questão da agenda. Como é que estão nossas agendas, né? Seguindo aqui, podemos ser flexíveis sem sermos relaxados. Vamos ver essa questão do tempo? Pensar nisso. Podemos ser rigorosos sem sermos rígidos, sem engessar. Esse vínculo não pode estar engessado. E aí, eu queria me deter mais um pouco sobre o tempo. Penso que precisamos rever as nossas agendas. Lamento quando encontro irmãos que priorizam o seu tempo com as coisas lícitas dessa vida, né? E coloca o vínculo discipulado como se fosse as migalhas. Então, a minha agenda, para alguns, eu acredito que hoje nós não temos ninguém nesse contexto, mas já tivemos no passado, em que alguns adaptava a agenda, digamos, do reino à sua agenda. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e vou encaixar o vínculo discipulado aqui. Olha, eu só posso em determinado horário, em determinado dia. Estou falando assim, engessando, né? Mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. E eu queria fazer essa leitura e vou dar essa referência para os irmãos, para a gente entender como deve ser o nosso trato a respeito do tempo. É verdade que existe tempo para tudo debaixo do sol, né? Já dizia Salomão. Mas a referência que eu vou dar aqui é de Lucas, capítulo 9, aquela passagem que fala de 3 casos, de 3 exemplos de pessoas que Jesus chamou para o seguir. Lucas 9, verso 57 a 61. Eu vou colocar aí para a gente ganhar tempo, eu vou colocar aí. Diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse:
Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esses 3 exemplos mostram homens querendo adaptar o reino de Deus às suas respectivas agendas. Interessante que dois deles utilizam a expressão primeiro deixa eu, né? Primeiro deixa eu. Vamos lá, no primeiro caso, o homem mencionado, de acordo com Mateus, era um escriba. Os escribas, irmãos, gostavam de ostentação, eles davam muito valor a privilégios, a uma vida de conforto. Lembra daquela passagem que Jesus fala sobre os escribas que sentavam na cadeira de Moisés? Era um assento que ficava na sinagoga, que dava de frente, ficava em frente ao público. Eles gostavam de ser chamados de rabi ou de pai, gostavam de títulos, né? Seria hoje, para o mundo acadêmico, aqueles que gostam das publicações nas revistas Quali A1, quem tem ouvidos para ouvir. Eram pregadores, seriam hoje pregadores influenciadores das redes sociais. No entanto, Jesus responde para ele que sua vida era... Ele falou que queria seguir a Cristo. Ele que diz, Senhor, vamos lá para o texto. Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Era alguém que gostava do privilégio, né? Da ostentação. E Jesus disse que ele tinha uma vida simples, sem conforto e privilégio. Seguir a Jesus significa viver socialmente distante dos holofotes e das diárias dos hotéis. É uma vida simples. Segundo caso, o homem responde com 2 elementos opostos. Senhor, primeiro eu. Gente, isso aqui é impossível. Senhor, primeiro eu. Senhor é dono, é absoluto, se coloca na condição de escravo. Como é que um escravo, que a gente não tem muita noção, mas como é que o escravo chega para o Senhor? Senhor, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou lhe obedecer. É o que esse homem fez, tentou fazer. Depois ele justifica com algo que merecia destaque de um fariseu, honrar os pais. Ele falou que iria sepultar o pai, né? No entanto, Jesus responde que os espiritualmente mortos sepultaria o morto físico. Detalhe, só os vivos, espiritualmente falando, podem proclamar o reino de Deus. Vocês viram, né? Jesus responde para ele deixar os mortos, sepultar os mortos, para ele vir e proclamar o reino de Deus. Gente, só quem proclama o reino de Deus é quem está vivo espiritualmente. Você que está vivo espiritualmente, você deve proclamar o reino de Deus. Proclamar o reino de Deus, em certo sentido, estaria como respirar. Porque só vivo pode respirar. Morto não pode. Só vivo pode sentir o pulsar do coração. O morto não. Só o vivo pode anunciar a palavra de esperança. Então, eu quero te animar. Você que é vivo, anuncie, respire, deixe o coração bater, proclame. Amém? Vamos para o terceiro caso. Ele também utiliza esses opostos, Senhor e primeiro eu. Ele queria se despedir primeiro de sua família.
não temos ali muitos detalhes dessa história. Alguns falam que estava relacionada, tanto esse como no anterior, à questão de herança, mas não temos aqui um detalhe. Mas Jesus condicionava o desejo do homem como alguém que não estava apto para o reino. Me fez lembrar de uma situação parecida entre Eliseu e Elias. Elias chama Eliseu para segui-lo, e Eliseu estava no arado, estava arando a terra. Eliseu deixa rapidamente, só que Eliseu pede para Elias despedir do pai e da mãe. Naquele contexto, Elias concede. E a Bíblia fala, lá em 1 Reis 19, que Elias despediu dos pais, né? Beijou o pai e a mãe e correu para servir Eliseu, que foi o homem que mais realizou milagres depois de Jesus nas Escrituras. Então, esses três casos aparecem três áreas, ou áreas lícitas da vida: status social, segurança financeira e relacionamentos afetivos. Como vamos discipular, tendo nas nossas agendas essas coisas em primeiro lugar. Como eu vou cuidar de alguém se eu priorizo essas coisas? Então, é complicado. Mas avançando aqui, e chegando, se aproximando do final. Paulo utiliza a tecnologia disponível da época para instruir o seu discípulo Timóteo. Temos conhecimento das duas cartas de Paulo, né? 1 Timóteo e 2 Timóteo. Pode ter ocorrido outras cartas, mas nós conhecemos essa. Era a tecnologia que Paulo utilizava no momento de distanciamento social. No momento de distanciamento social. E a gente percebe nas cartas, a gente não vai ler aqui, o desejo de Paulo estar com Timóteo presencialmente. Havia esse desejo. Mas no momento de distanciamento social, Paulo se utiliza de cartas. Hoje nós dispomos de muitas tecnologias que podem ser utilizadas, principalmente nesse tempo de pandemia. Será que, ao menos, alguém poderia falar assim: não, mas é complicado, né? Esse período agora, discipulado. Aí eu vou fazer como aquele jovem que está fazendo sucesso nas redes sociais, simplificando as coisas. Olha aqui, ó. Pega o telefone. No Brasil, segundo os dados, há mais do dobro de aparelhos celular da população. Tem mais de 400 milhões de aparelhos, dados oficiais. Será que a gente não pode usar, por exemplo, esse instrumento para manter contato, ao menos uma vez por semana? Será que a gente não pode fazer uma ligação, independente da agenda que cada um tem, né? Cada um tenha, fazer ligação, de fazer uma videochamada, mandar uma mensagem no Zap, saber como o outro está. Compreende, irmãos? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado. Tá certo que o presencial está complicado, mas se houver as condições, os devidos cuidados, eu acho que também dá para a gente avançar. Então, dá para encontrar com o meu discípulo, dá para eu encontrar com o meu discipulador, ali seguindo ali um afastamento físico, né? Afastamento físico, não social. Social, você não estaria nem aqui. Então, é físico, presencial. Mas ali, o afastamento dá para manter usando máscara? Eu não tenho segurança. Fique em paz.
fique em paz, que a paz do Senhor possa reinar nas nossas vidas. Eu estou dizendo, se houver consenso entre as partes. Se não, estejamos em paz. Paulo ainda vai dizer para Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Então, no relacionamento de discipulado, nosso foco é o Senhor, irmãos. Não devemos perder o nosso coração para as coisas aqui. Ah, mas você está dizendo, então, que eu não devo estudar ou trabalhar? Em hipótese alguma, não estou falando sobre isso. A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. E o que eu estou dizendo é que essas coisas e outras lícitas não venham a perder o nosso olhar. Então, vou pegar aqui, Rivaldo. Rivaldo, ele presta serviço. E ele pode começar às 7 horas da manhã e terminar à meia-noite, um exemplo. Mas ele está ali, fazendo uma ligação. E aí, Éder, como é que está? Éder, olha, deixa eu te falar, eu passei por isso, rapaz. Estou numa situação assim, me ajuda aí em oração, né? Estou assim. Ele pode fazer isso. Então, precisamos estabelecer o que é, qual é o foco da nossa vida em relação ao reino. Para concluir, gostaria de dizer que eu sou um entusiasta do discipulado, que a alegria do Espírito Santo encha nossos corações, que possamos colocar esse vínculo tão precioso pelo Senhor em seu devido lugar, em nossas agendas. Por fim, aqueles que ainda não estão cuidando de gente, ore, ore e ore. Depois, anuncie o evangelho, que é capaz de transformar corações. Amém, queridos? Eu queria orar nesse momento,